A paz do Senhor Jesus, meus amados, estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. Palavra essa que nos conforta, que nos consola, que nos traz alegria e paz, né? Eu quero agradecer desde já, primeiramente, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abrido essa oportunidade de estarmos aqui falando da palavra de Deus, né? E agradecer a cada um dos meus irmãos que tem visto os vídeos, tem curtido, pois nós não faremos outros vídeos a não ser falando da palavra de Deus, a não ser pregando o Evangelho da Graça. E a palavra que o Senhor nos deu hoje, nesta noite, está aqui no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 5, versículo de número 1. Abra comigo a sua Bíblia. Êxodo, capítulo de número 5, versículo de número 1. Diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Amém, meus amados? Essa é a palavra do nosso Deus. Palavra essa que é conhecida. Palavra essa que você já viu, fizeram filmes, né, seriados, mostrando o livro de Êxodo, né? E a primeira coisa que eu quero te fazer hoje, nessa noite, é uma pergunta. Antes que eu entre na mensagem, antes que eu comece a pregar, é uma pergunta que nós já deveríamos ter nos feito há muito tempo. Você conhece a Deus? Você que tem acompanhado os vídeos da igreja, você que tem me visto pelo canal do YouTube, a pergunta que eu te faço hoje nessa noite: você conhece a Deus? O texto que nós lemos, amados, retrata exatamente isso. Como eu bem você sabemos, Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, né? E ele levou ali, próximo do Monte Horebe, monte de Deus. E ali Moisés vê uma sarça ardendo no fogo. E ele viu que o fogo estava forte naquela sarça e não consumia a sarça. Ele foi até lá para ver que maravilha era aquela. E dali Deus falou com Moisés, como eu e você bem sabemos. E Deus ali comissiona Moisés para que Moisés venha libertar o povo, tirar o povo que estava há 400 anos escravo no Egito, né? E quando Moisés decide regressar de novo ao Egito, ele reúne os anciões e mostra ali as maravilhas que Deus havia feito através daquele cajado, transformando o cajado em serpente, né? Quando Deus disse para Moisés: coloca a mão no teu peito, Moisés coloca, e ali a mão de Moisés fica leprosa, e depois Deus manda de novo Moisés colocar de novo no peito a mão, e a mão fica normal. E Moisés mostra esses sinais ao povo e diz ao povo que Deus o havia enviado para libertar o povo do cativeiro. E quando Moisés chega a primeira vez para falar com o Faraó, se apresenta Moisés e Arão, o texto que nós lemos. E Moisés fala para Deus, como nós lemos aqui: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Quando Moisés chega ali, diante de Faraó, diante do rei do Egito, ele diz: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir para me celebrar uma festa no deserto. E a resposta que Faraó dá, que está no versículo 12, é quando nós lemos: Então respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Faraó faz uma pergunta meio contundente para Moisés: Quem é o Senhor? Eu não conheço esse Senhor. Eu não sei quem é esse Senhor. A pergunta está bem clara de Faraó: quem é o Senhor? Faraó não conhecia mais. Faraó não tinha ainda visto o poder que Deus tem. Por isso a pergunta: quem é o Senhor, para que eu deixe Israel ir? E é essa pergunta hoje que nós temos que nos fazer.
Que pergunta é essa? Eu conheço verdadeiramente a Deus? Quem é o Senhor para mim e quem é o Senhor para você? Será que você conhece verdadeiramente a Deus? Será que eu conheço verdadeiramente a Deus? Essa pergunta que nós temos que nos fazer, irmãos. Porque eu estou diante de um texto, nós estamos diante de um texto que nos mostra claramente que Faraó não conhecia a Deus. Faraó não sabia quem era Deus. E você? Você conhece? Porque nós estamos diante, amados, de uma grande apostasia que está correndo o mundo afora. Muitos têm se apostatado. Muitos têm feito da casa de Deus comércio. É triste a realidade, mas às vezes eu me entristeço quando eu passo diante de uma igreja, na frente de uma igreja, e quando eu olho para lá, eu não sei se ali é casa de oração ou se é uma loja de roupa, um bazar, uma pichincha. Às vezes eu me entristeço quando eu passo na frente de uma igreja e olho para lá e eu não sei se é a casa de Deus ou se é uma loja de eletrodoméstico. Muitos têm se apostatado da fé. Muitos têm abandonado a Deus. Muitos pensam que conhecem a Deus, mas não têm conhecido. Quero dizer uma coisa para vocês, amados. Quando eu não conhecia o Evangelho de Cristo, eu me congregava numa igreja. E eu pensava que pelo simples fato de eu me congregar, pelo simples fato de eu ser membro de uma igreja, a qual, se não me falha a memória, é a segunda igreja que tem mais membros no Brasil, eu imaginava que eu conhecia Deus. Eu imaginava que eu estava com Deus. Mas não é assim, irmãos. Não é assim. Eu não conheço a Deus só pelo fato de estar congregando. Eu não conheço a Deus só pelo fato de me vestir como um crente. Eu não conheço a Deus por fazer parte de uma denominação. Não, não é só isso. Conhecer a Deus vai muito além disso. Faraó não conhecia. Faraó não tinha visto ainda o poder, o peso da mão poderosa do nosso Deus. Por isso ele faz a pergunta ao Senhor: quem é? Por isso ele faz essa pergunta para Moisés, perdão. Quem é o Senhor? Eu não conheço esse Deus. Quem é esse Deus para que eu abra meu coração e deixe que Israel venha ser liberto, venha adorá-lo, venha servi-lo? Eu não conheço. É aqui que eu quero que você que está ouvindo essa mensagem venha refletir. O perigo que eu e você corremos de não conhecer a Deus. O perigo que eu e você corremos, de estarmos se congregando, de estarmos fazendo parte de uma denominação, que o nosso nome esteja escrito no rol da igreja, mas não está escrito no livro de Deus, no livro da vida. Aqui está o perigo de nós pensarmos que somos cristãos verdadeiramente e não somos. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, porque muitos acham que conhecem e não conhecem a Deus. Então, para que Faraó conhecesse verdadeiramente o poder de Deus, Deus teve que tirar o seu povo do Egito com mão forte e com mão poderosa. Para que Faraó pudesse conhecer verdadeiramente a Deus, o próprio Deus teve que endurecer o seu coração. Você sabe disso. Lhe enviando 10 pragas. E uma após a outra. E muitas das vezes, quando Moisés pensava que Faraó havia amolecido o coração e ia deixar o povo ir, ia libertar o povo, Faraó voltava atrás. Por quê?
porque o próprio Deus endureceu seu coração. Faraó não conhecia Deus. Tanto que quando as águas do Egito se tornam em sangue e morrem os peixes, os encantadores, os feiticeiros do Egito também, com os seus encantamentos, com as suas ciências, diz a palavra de Deus, eles fazem também a água virar sangue. Depois, Deus manda rãs de uma tal forma que cobriu toda a terra do Egito, que até nos aposentos do rei havia rãs. Eu devo imaginar Faraó acordando com a sua cama repleta de rãs. Diz a palavra de Deus que também os encantadores fizeram também com que viessem rãs. Mas quando Deus manda a terceira praga, os piolhos, que diz a palavra do Senhor que foi piolho nos animais, piolho em todos os homens do Egito, os encantadores também tentaram fazer, mas não conseguiram. E aí eles disseram para Faraó: isso só pode ser dedo de Deus. Eles estavam começando a conhecer o poder extraordinário que tem o nosso Deus. Mas ainda assim, diz a palavra de Deus que Faraó endureceu o coração e não deixou que o povo fosse. Não deixou que o povo fosse liberto. Ele não conhecia Deus, irmãos. Para que Faraó viesse conhecer a Deus, Deus teve que endurecer o seu coração. Deus teve que tirar o seu povo com mão forte, com braço poderoso. E assim Deus fez. Deus fez com que viesse 10 pragas para o Egito, assolando, devastando a terra do Egito. Você sabe, você conhece a história. Então, para que Faraó pudesse conhecer verdadeiramente a Deus, Deus teve que, por último, a última praga que eu e você bem sabemos, Deus ele matou todos os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. De sorte, amados, que diz a palavra do nosso Deus, que não havia casa dos egípcios a qual não houvesse choro, a qual não houvesse pranto, a qual não houvesse luto. Em toda casa, o anjo do Senhor causou morte. Então, Faraó reconheceu que Deus é poderoso, que o Senhor é grandioso. Então vamos ver essa história, está aqui ainda no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo número 31. 12 e 31. Então, quando Deus mata todos os primogênitos do Egito, Faraó manda chamar Moisés. Aqui no capítulo 12, número 31, diz assim: então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Olha que maravilha! Ele disse: ide e servi ao Senhor, como tendes dito. Eu quero te chamar a atenção para essa mensagem, amados, que para que Faraó viesse conhecer o poder de Deus, Deus teve que tirar o primogênito dele. Deus teve que tirar o filho que ele amava. Deus teve que causar assolação na terra do Egito, para que Faraó pudesse conhecer. Então nós lemos lá no capítulo 5, o Faraó dizendo: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei Israel ir. Mas Deus, ele mostrou para Faraó o seu poder. Ele mostrou para Faraó o tamanho que tem, o peso que tem a sua mão poderosa, a sua mão gloriosa, o seu braço estendido para libertar o seu povo. E Faraó teve que conhecer. Tanto que é que nós acabamos de ler: ide, servi ao Senhor como tendes dito. No versículo 32 ele diz: levai também convosco vossas ovelhas e os vossos gado, como tendes dito. Ide-vos embora. E olha aqui, Faraó diz para Moisés: e abençoai-me também a mim. Faraó conheceu que Deus é soberano sobre todas as coisas.
Um homem que até então, há alguns capítulos atrás, no capítulo 5, ele faz essa pergunta: quem é Deus? Quem é o Senhor? Eu não conheço esse Senhor, e nem tampouco vou deixar Israel ir. Mas aqui, no capítulo de número 12, versículo de número 31 e 32, Faraó reconhece a grandeza de Deus, o poder que Deus tem, e diz: vai, leve o povo, leve as suas ovelhas, leve o seu gado, leve as crianças, leve quem vocês quiserem, em outras palavras, e vai servir ao Senhor. E diz mais para Moisés: mas antes de vocês ir, abençoe a mim também. Pensa para o teu Deus, Moisés, abençoar a mim também. Oh, irmãos, quero te dizer nessa noite como é maravilhoso, como é grandioso o homem quando ele entende, o homem quando ele conhece a Deus. Quão bem-aventurado, quão gracioso é o homem que conhece a Deus. Faraó não conhecia. Nós lemos lá no capítulo número 5: quem é o Senhor para que eu deixe o povo ir? Eu não conheço o Senhor. E você? Você conhece? Você tem conhecido? Porque se você ainda não conhece, é bom conhecer. É bom porque o Senhor, Ele está à procura daqueles que verdadeiramente querem conhecer a Ele. E se eu estou falando com você agora, nessa noite, nesse exato momento, você que está vendo esse vídeo nesse exato momento, se você está vendo é porque o Senhor quer se deixar ser conhecido por você. Você precisa conhecer o Senhor. Faraó não conhecia, mas eu quero te trazer à memória que para Faraó conhecer a Deus verdadeiramente, Deus teve que assolar a terra do Egito. Deus teve que tirar o primogênito de Faraó e de todos os habitantes do Egito. Foi ruim. Eu sei que dessa forma eu e você não queremos conhecer a Deus, mas Deus mostrou tudo isso para Faraó, amados. Deus fez tudo isso com Faraó para que eu e você viéssemos conhecer uma coisa. Abra sua Bíblia lá comigo no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 9. Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 17. A palavra que vai corroborar com o que nós acabamos de falar aqui. Diz assim, Romanos 9, 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei. Quem está falando isso? Deus. Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Foi por isso que Deus endureceu o coração de Faraó. Foi por isso que Deus não permitiu que logo na primeira praga, ou na segunda, ou na terceira, Faraó libertasse o povo. Não, Deus quis endurecer o coração dele. Deus fez com que o coração dele fosse duro como uma pedra, para mostrar para Faraó, e não só para Faraó, mas para todos aqueles, o poder que Deus tem. Como diz aqui: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Depois que o povo sai do Egito, amados, as nações ao redor, os povos ao redor temeram a Deus, de saber quão grande coisa o Senhor fez ali no meio da terra do Egito. O Senhor quer ser conhecido, irmãos. O Senhor quer que eu e você venhamos conhecer a Ele. O livro de Oséias diz isso. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos, amados, conhecer a Deus. Nós precisamos, amados, conhecer aquele que tem nos sustentado. Se eu e você estamos até agora de pé, com esse fôlego de vida, é porque o Espírito Santo de Deus ainda habita em nós, é porque Deus ainda deu o seu Espírito para habitar em nós. Como diz a palavra do Senhor:
se Ele dá o alimento para nós, então nós recolhemos. Mas se Ele cerra, se Ele fecha a mão, se Ele vira o rosto, vira as costas para nós, então nós perecemos. O Senhor está nos convidando a conhecer a Ele, amados. Muitos não têm conhecido. Conhecer o Senhor, amados, é andar nos seus caminhos. Conhecer o Senhor, amados, não é apenas conhecer a sua palavra, não é apenas pregar, não é apenas orar. Conhecer o Senhor, amados, é andar nos seus caminhos, é fazer a sua vontade. Conhecer o Senhor, amados, é reconhecer que o meu coração e o teu coração é perverso, é corrupto, desesperadamente mal, perverso, como diz a palavra de Deus. Não há nada mais enganoso do que o nosso coração. Conhecer o Senhor, amados, é compreender com o nosso coração que nós somos mal, que nós somos pecadores e que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus na nossa vida, que nós precisamos reconhecer o nosso único e verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo de Nazaré. E não só conhecer, mas dar ouvido à sua palavra, ficar atento aos seus ensinamentos e cuidar de cumprir tudo que o Senhor tem nos mostrado, tudo que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor está nos convidando a conhecer, amados, a Ele, a conhecer esse poder. Esse mesmo Deus que mostrou proeza na terra do Egito, esse mesmo Deus que humilhou a Faraó, é esse mesmo Deus que nos dá todos os dias um sol para brilhar, que nos dá todos os dias uma nova oportunidade, que nos dá todos os dias uma nova chance. Ele é longânimo, Ele é grandioso, Ele é glorioso. Esse mesmo Deus que humilhou a Faraó é o mesmo Deus que quer ter comunhão comigo, que quer ter comunhão contigo. Esse mesmo Deus que rebaixou a Faraó, que despojou a soberba que havia no Egito, esse mesmo Deus quer andar lado a lado comigo e contigo, quer se deixar ser conhecido hoje, nesses dias tão ruins, tão atribulados que nós estamos vivendo. Sirva a Deus, meus amados. Conheça o Senhor, meus irmãos. Agora eu quero te dizer mais. O perigo que muitos que estão dentro da igreja estão correndo, de estar dentro da igreja e não conhecerem a Deus. Eu quero te dizer os perigos que muitos que pregam a palavra de Deus, que apenas pregam, mas não vivem, estão correndo. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Já termino a mensagem. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Versículo de número 7. 2 Tessalonicenses 1:7. Diz assim a palavra do Senhor: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Paulo está dizendo aos irmãos de Tessalônica: irmãos, a vocês que estão sendo atribulados, a vocês que estão sendo angustiados, a vocês que estão sendo entristecidos por causa de Cristo, por causa da palavra de Cristo, por servir a Cristo, por ser cristão, ele está dizendo: quando o Senhor voltar, quando o Senhor regressar, toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa tribulação, o Senhor trará alívio, descanso. É isso que a palavra nos diz. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que andam com Deus, para aqueles que temem a Deus, para aqueles que fazem a sua vontade, e mesmo assim estão sendo atribulados, mesmo assim estão sendo angustiados, Paulo está dizendo, o Espírito Santo de Deus está nos ensinando: quando o Senhor voltar, Ele trará alívio, Ele nos dará descanso, Ele nos dará repouso de todas as nossas obras, de todas as nossas tribulações, de todas as angústias que eu e você passamos, que eu e você vivemos.
Mas pastor, nós estamos falando de conhecer a Deus. Então, e você estava falando para mim, pastor, do perigo de nós não conhecermos a Deus. Vamos lá, amados, eu vou te dizer. No versículo de número 8 diz assim, acompanhe comigo. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o perigo de eu e você não conhecer a Deus, de eu e você não conhecermos a Jesus. Quando Ele voltar, Ele trará alívio para os que conhecem, para os que andam na sua vontade, para os que têm prazer nos seus mandamentos. Mas Ele também virá em chama de fogo, trazendo vingança contra aqueles que não conhecem. Como diz, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Oh, irmãos, a Bíblia nos fala de um soldado romano que, quando Jesus foi crucificado, amados, estava ali agonizando na cruz do Calvário, sofrendo, padecendo por amor de mim e de você. Diz a Escritura que muitos zombavam. Diz a Escritura que muitos falavam para Jesus: se tu és verdadeiramente filho de Deus, desce daí, nós vamos crer em ti. Ninguém estava crendo. Os fariseus zombaram. Os soldados romanos escarneceram de Jesus, você sabe disso. Mas diz a palavra de Deus que quando Jesus fala as últimas palavras ali na cruz, está consumado. E Jesus expira. E o sol escurece, aquele grande terremoto que acontece ali. Diz a palavra de Deus que um soldado romano que estava ali no momento, ele diz: verdadeiramente, esse era filho de Deus. O que nós aprendemos com isso, amado? Aquele soldado só foi reconhecer que Jesus era filho de Deus depois que Cristo havia morrido e que Deus mostrou, através de um terremoto, o véu do templo se rasgando. Ele só foi reconhecer nos últimos momentos, nos últimos instantes. Eu quero te dizer nessa noite que se você está vendo esse vídeo agora, é porque o Senhor, Ele tem pressa que eu e você venhamos conhecer a Ele. E por que eu te disse essa história do soldado romano? É para que não aconteça comigo e contigo o que aconteceu com ele. Nos últimos momentos, nos últimos instantes, quando já não era mais necessário que ninguém viesse reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, Ele veio reconhecer. Então, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. E quando ela é pregada de uma forma que eu e você venhamos entender e compreender de todo o nosso coração, a ordem de Deus para mim e para você é: obedeça. Faça o que o Senhor está te mandando. E o que o Senhor está nos mandando fazer hoje, nessa noite, é isso. O que, pastor? Você precisa conhecer ao Senhor Jesus. Você, crente que está dentro de uma igreja, se congrega, tem cargo eclesiástico, mas não teme a Deus, mas não conhece a Deus e não obedece ao Evangelho de Jesus Cristo, você está se enganando. Eu também estarei me enganando se eu for assim. Então a ordem do Senhor hoje para mim e para você é: você precisa me conhecer antes que o nosso Senhor Jesus Cristo regresse, tomando vingança contra aqueles que estão dentro da igreja, contra aqueles que estão pregando, contra aqueles que têm cargo, contra aqueles que são membros e só fazem parte de uma denominação religiosa.
mas não fazem parte dos eleitos de Deus. Não são filhos de Deus, não são os escolhidos de Cristo. Tome cuidado, amados, para que a vingança do Senhor não venha contra mim, não venha contra você. É por isso que dizem, chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você não temos noção do que é isso. Eu quero terminar agora no versículo 9 dizendo, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Creia na palavra do Senhor, amados. Que isso não venha acontecer comigo e contigo. Olha, vê agora a grande longanimidade de Deus para comigo e para contigo, dizendo em alto e bom som para mim e para você, você precisa me conhecer. Você precisa conhecer o poder do nosso Senhor. Você precisa conhecer que Deus é amor, mas Ele é justiça também. Ele não inocentará o culpado. Que eu e você, amados, não sejamos culpados. Que o meu sangue, o teu sangue não venha recair sobre a minha cabeça, sobre a tua cabeça, por nós não queremos conhecer o Senhor. Conheçamos